Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 251 em Battle Royale 4. Em uma área diferente da cúpula. Xiin. Uma adaga negra perfurou o ar de uma maneira extremamente rápida. Khan. Colidindo com o corpo de metal de um florete, um som de derrota soou, criando brasas quentes que se espalharam. Ao mesmo tempo, a adaga colidiu com o corpo do florete, aparecendo no lado direito de Jin duas espadas gêmeas. Levantando a mão esquerda, Jin cortou com todo o seu poder. Khan. Mais uma vez, um som poderoso soou. O resultado do confronto acabou com uma pessoa sendo empurrada para trás. Irmão. Ele é forte. Nicolau murmurou. Ao lado dele estava sua irmã, a Eren. Levantando a manga, ele limpou o sangue que escorria pela borda de seu lábio. Voltando sua atenção para sua irmã, Nicholas perguntou. A Eren, você está ferido? Não. Bom. Receio que tenhamos que ir com tudo. Podemos perder se não o fizermos. Concordo. Em resposta às palavras de seu irmão, a Eren acenou com a cabeça. Ah! Então, com seu irmão ao lado dela, ela avançou. Sua velocidade não era algo que alguém pudesse acompanhar a olho nu. Em segundos, eles já estavam na frente de Jin. Empurrando para frente com seu florete, Nicholas acompanhou seus movimentos enquanto ele empurrava suas espadas gêmeas para frente. Claro! Desta vez, foi a vez de Jin ser empurrado para trás. Os ataques dos gêmeos eram meticulosos e calculados. Alternando entre si, sem atrasos em seus movimentos, ambos apontaram para a parte mais vulnerável do corpo de Jin. Seja coração, pulmões, cabeça, fígado, eles apontaram para todos os órgãos importantes. Para piorar as coisas, por causa da sincronização de seus ataques, para Jin, parecia que ele estava enfrentando 3 oponentes ao mesmo tempo. Lentamente, cortes começaram a aparecer por todo o corpo. Pelo próximo minuto ou assim, Jin foi lenta mas seguramente sendo conduzido para um canto. Para os espectadores, parecia que ele estava prestes a perder. Mas... TSK. Jin de repente estalou a língua. Quase instantaneamente, uma tonalidade tremenda envolveu suas adagas. Dando um passo à frente, seu corpo de repente derreteu na escuridão. Xiin. Aparecendo bem na frente deles, Jin empurrou suas adagas para frente enquanto executava uma combinação estranha. Seu primeiro ataque foi um ataque poderoso que disparou como um raio, seguido por ataques consecutivos que aparentemente poderiam cortar rios. A cada golpe, o padrão da adaga tornava-se cada vez mais excêntrico. A certa altura, uma das adagas seguiu um caminho semelhante ao de uma cobra. Quase impossível de prever. Sob a barragem de ataques, a Eren e Nicholas cooperaram entre si e fizeram o possível para se defender dos estranhos ataques de Jin. No entanto, eles sabiam que estavam mais uma vez em desvantagem. Mesmo que eles estivessem indo com tudo, eles ainda estavam perdendo. KHHH. A Eren. Empurrado para trás, Nicholas gemeu dolorosamente. Sim, irmão. Vamos usar isso. Mas... se não o usarmos, perderemos. Não adianta salvá-lo. Nicholas rapidamente a cortou. Tornou-se dolorosamente óbvio para ele que eles estavam prestes a perder. Seu oponente era muito forte. Entendido. Mordendo o lábio inferior, a Eren acenou com a cabeça enquanto levantava o florete no ar. Uma luz azul de repente envolveu a área. De pé um ao lado do outro, os gêmeos conectaram suas armas. Uma poderosa corrente de poder mágico surgiu em torno de suas armas, aquecendo tudo ao seu redor. Agora. Cortando para baixo, uma luz envolveu a área. Um majestoso feixe azul vertical disparou na direção de Jin. Xiin. Traçando atrás do feixe havia uma bela trilha azul clara.
Olhando friamente para o ataque que se aproximava, as sobrancelhas de Jin se juntaram. Ele então respirou fundo. Olho claro. Conglomeração de mana. Ativando sua habilidade, Olho Claro, o mundo de Jin desacelerou de repente. Olhando para o ataque que se aproximava, ele apertou o aperto de suas adagas enquanto canalizava toda a sua mana para eles. Em segundos, a adaga brilhou perigosamente enquanto toda a mana de Jin fluía para lá. Dando um passo à frente, ele cortou com as duas adagas. Ele estava tentando enfrentar seus ataques de frente. Baam! Envolvendo a área havia uma luz brilhante que iluminava tudo nas proximidades. Logo foi seguido por uma explosão estrondosa que ecoou por toda a cúpula. Quase todos os alunos presentes ouviram. Poeira e detritos voavam por todos os lados atrapalhando a visão do espectador. Quem ganhou? Todos se perguntaram enquanto esperavam ansiosamente que a poeira fosse embora. Então, em um minuto, todos finalmente obtiveram sua resposta. Com as duas adagas nas mãos, na mesma posição de antes, estava Jin. Embora suas roupas estivessem uma bagunça e cortes aparecessem por todo o corpo, em comparação com os gêmeos que estavam no chão lutando para se levantar, Jin parecia estar em uma condição muito melhor. Ele foi o vencedor. Oi! Oi! Certo, quando Jin estava prestes a acabar com seus oponentes, todo o prédio ficou vermelho e um som ensurdecedor ecoou por todo o prédio. Atenção a todos os alunos. Devido a algumas circunstâncias imprevistas, os testes serão encerrados. Por favor, pare o que estiver fazendo e evacue o local. Repito, por favor, pare o que estiver fazendo e evacue o local. Para aqueles que não puderem sair, um instrutor virá rapidamente para ajudá-lo. Asterisco asterisco asterisco. Caramba! Xingando em voz alta, Kevin dobrou o pescoço ligeiramente enquanto se esquivava de um ataque de espada. Erguendo sua espada, ele desviou mais dois ataques vindos de sua esquerda e direita. Khan! Enquanto lutava, os olhos de Kevin olhavam para a direita de vez em quando. Exatamente onde o disco portal estava localizado. Eu fui descuidado, caramba! Tornou-se dolorosamente evidente para Kevin que alguém havia descoberto sobre sua bisbilhotice. Senão, eles não teriam enviado tantas pessoas em uma área. Eles devem ter adicionado suporte adicional no último minuto para se livrar de qualquer um que estivesse tentando impedir seus planos. Embora Kevin tivesse levado essa opção em consideração, visto que havia feito uma verificação completa dos arredores, ele apenas pensou que havia 4 pessoas dentro da área que ele havia selecionado. Mas ele estava errado. Usando algum tipo de artefato, mais 4 pessoas se esconderam pela área e esperaram que ele agisse. Ele tinha sido muito descuidado. KH. Gemendo, Kevin deu um passo para trás e aparou outro ataque. Batendo o pé no chão, Kevin ergueu a espada e olhou para os adversários. Eu preciso reduzir o número deles. Foi um cenário de 8 contra 1. Ele estava em grande desvantagem em número. A única maneira de ter uma chance de vencer era reduzindo o número deles. Todos aqui eram mais fracos do que ele. Contanto que ele se livrasse de alguns deles, sua situação se tornaria muito mais fácil. Bem quando Kevin estava prestes a executar um movimento especial, algo estranho aconteceu. Kuak! Do nada, um dos indivíduos tropeçou de repente. Embora confuso, Kevin aproveitou a situação e rapidamente enfiou a espada nas costas. Kaa! Pego de surpresa, o indivíduo não conseguiu se defender. Apunhalando suas costas, um escudo apareceu de repente no corpo do aluno quando ele caiu no chão paralisado. Isso tudo aconteceu em um segundo e confundiu todo mundo. Desnecessário dizer que Kevin aproveitou a confusão do adversário e voltou a atacar. Empurrando sua espada para frente, Kevin observou seu oponente se atrapalhar e tentar bloquear o ataque. Infelizmente para ele, foi um desmaio.
Bem quando estava prestes a atingi-lo, a espada de Kevin reapareceu magicamente em sua garganta. Kaa! Seu ataque foi mais uma vez bloqueado pelo pequeno escudo protetor que todos os alunos tinham. Mesmo assim, seu oponente caiu. Ah! Ah! São 2 a menos. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Kevin. Ainda assim, o sorriso não durou muito quando ele percebeu que ainda precisava se livrar de mais 6 oponentes. Kevin não era vaidoso a ponto de não saber que a única razão pela qual havia se livrado dos 2 adversários era a sorte. Se seu oponente não tivesse tropeçado, isso nunca teria acontecido. Acho que não tenho escolha, portanto, dando um passo para trás e encarando seus oponentes, Kevin se preparou para dar tudo de si. Exagerado. Clique. Interrompendo a luta, houve um som de clique sutil, mas poderoso. Kevin, que estava lutando e prestes a usar o overdrive, parou abruptamente tudo o que estava fazendo. As bordas de seus lábios se curvaram para cima. Você está aqui. Baque. Desmoronando no chão estava um dos 6 indivíduos restantes. Atrás dele, estava a figura fria de Ren. O que? Pegos de surpresa, todos se viraram para olhar para Ren. Com olhos frios e apáticos, Ren apenas olhou para todos os presentes antes de colocar a mão no cabo de sua espada. Craca! Um raio estalou no ar e uma tonalidade branca envolveu o corpo de Ren. Aproveitando a confusão, Ren atacou mais uma vez. O primeiro movimento do estilo Keiki, flash rápido. Clique. Mais uma vez, outro som de clique soou na área, uma bela linha azul desenhou no ar. Com um grande baque, outro aluno foi eliminado, deixando para trás apenas mais 4 pessoas. Baque. Ren, você. Arregalando os olhos, Kevin olhou nervosamente para Ren. Com a mão trêmula, ele apontou para Ren e gritou. Você percebe o que você fez? Com as câmeras transmitindo o evento para o mundo todo acabava de descobrir que Ren estava praticando o estilo Keiki. Ele tinha acabado de colocar um alvo enorme nas costas sem nenhum motivo. Ignorando Kevin, Ren mais uma vez colocou a mão no cabo de sua espada. Clique. Mais uma vez, o som de clique muito familiar soou na área. Infelizmente, desta vez seus oponentes estavam preparados, pois 2 dos 4 oponentes ficaram um ao lado do outro e bloquearam o ataque. Can. O som de metal colidindo ecoou no ar. Olhando para Ren, o aperto de Kevin em sua espada aumentou. Droga, Ren, é melhor você me responder depois que isso acabar. Clank. Virando-se, Kevin aparou facilmente o ataque. Precisando apenas lidar com 2 oponentes, a vida de Kevin agora ficou muito mais fácil. Na verdade, agora que Ren se juntou a ele estava muito mais relaxado. Isso se tornou mais aparente na luta, já que Ren e Kevin foram lenta mas seguramente ganhando vantagem contra seus oponentes. Sem restrições sobre ele, Ren dominou seus oponentes. Seus ataques ultra-rápidos não eram algo que seus oponentes pudessem desviar facilmente. Lenta mas seguramente, as feridas começaram a aparecer por todo o corpo do oponente. Em 1 minuto, Ren seria capaz de se livrar de seus oponentes. Faça isso. Justo quando Ren e Kevin tinham certeza de sua vitória, algo inesperado aconteceu de repente. Olhando um para o outro simultaneamente, todos os 4 indivíduos restantes tiraram uma pílula preta de suas bocas e a engoliram. Fu-um. Suas auras de repente dispararam quando uma pequena rajada de vento varreu a área. O que está acontecendo? Dando um passo para trás, Kevin gritou. Pílula demoníaca. Ren murmurou suavemente. Ouvindo a observação de Ren, Kevin se virou para olhar para ele e perguntou. O que é isso? Graus Ifen. Xiin. Infelizmente para ele, pouco antes de Ren estar prestes a responder, 2 dos 4 indivíduos atacaram Ren enquanto os outros 2 atacaram Kevin. Erguendo sua espada, Kevin tentou desviar de seus ataques.
Uma vez que sua espada colidiu com as armas de seu oponente, um som metálico surdo soou na área. Khan. Khan. Shuak. Dando 2 passos para trás, Kevin soltou um som estranho. Olhando para os 2 oponentes à sua frente, o rosto de Kevin ficou sério. Eles ficaram muito mais fortes. Clique. 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 A situação de Ren também não era tão boa. Apesar de seus ataques rápidos e repetitivos, seus oponentes agora eram capazes de bloquear os ataques com mais facilidade. Claro, isso só se aplica a ataques regulares. Uma vez que Ren usasse qualquer um dos movimentos, os ferimentos apareceriam nos corpos de seus oponentes. Infelizmente, ele não podia usar esses movimentos com frequência, pois consumiam muita mana. Kevin, os efeitos da pílula duram apenas 1 minuto. Jogue na defensiva. Ren disse calmamente enquanto se esquivava de um ataque vindo de seu oponente. Entendido. Vê você, como você sabe. Ao ouvir a conversa, um dos alunos arregalou os olhos em choque. Voltando a atenção para seus companheiros, ele gritou. A missão falhou, ative o plano B. Entendido. Todos os 4 gritaram em uníssono. Ao mesmo tempo, os corpos de 3 dos 4 indivíduos mudaram radicalmente. Fios vermelhos de mana apareceram em seus corpos quando seus olhos ficaram vermelhos e seus músculos aumentaram. Ir. Um dos indivíduos rugiu. Ele então, junto com suas outras 2 empresas, disparou em direção a Kevin e Ren. Eles foram tão rápidos que Ren e Kevin mal tiveram tempo de reagir. Socando, Kevin foi empurrado para trás alguns passos. Ren estava em um estado pior. Comparado a Kevin, ele teve 2 indivíduos o atacando. Bam! Cu! Batendo contra uma árvore, um pequeno gemido escapou da boca de Ren. Mesmo que seu rosto não mudasse com o impacto, a dor não era algo que uma perda de emoção pudesse eliminar. Ainda. Estou bem. Em segundos, Ren já havia se levantado. Embora suas pernas estivessem um pouco trêmulas, ele parecia completamente calmo. Graças a Deus. Kevin suspirou aliviado. Voltando sua atenção para o trio, Kevin fechou os olhos. Exagero. Ao mesmo tempo, Kevin murmurou essas palavras, um poder inexplicável explodiu do corpo de Kevin enquanto ele avançava. Como Ren estava ferido, Kevin queria pegá-los todos ao mesmo tempo. Reduzindo, inicialmente, Kevin estava em desvantagem. No entanto, com o passar dos segundos, sua desvantagem tornou-se cada vez menos aparente. Na verdade, a desvantagem lentamente se transformou em uma vantagem, pois ele estava lentamente ganhando vantagem. Ao que parece, seus oponentes também estavam em um estado semelhante ao seu overdrive, mas o tempo que eles podiam ficar nesse estado era muito menor do que o de Kevin. Baque! Em pouco tempo, havia apenas um indivíduo diante de Kevin. A respiração de Kevin era difícil. Mas mesmo assim, um sorriso apareceu em seu rosto. Ele estava perto de vencer. No entanto, quando ele estava prestes a finalizar o último oponente, as orelhas de Kevin se aguçaram. Um som crepitante soou à distância. Parando o que estava fazendo, Kevin observou enquanto um raio negro cobria um disco de metal nas mãos do último aluno. Ren, pare ele. Olhando para o aluno à distância, Kevin arregalou os olhos. Ele está tentando quebrar o núcleo. Ele está tentando explodir tudo. Com a mão já empunhando a espada, Ren canalizou toda a mana restante que tinha em seu corpo. Assim que as palavras de Kevin caíram, ele desapareceu de seu lugar. O terceiro movimento do estilo Keiki, passo nulo. Clique. Deixando para trás um lindo rastro azul no ar, Ren apareceu bem na frente do aluno e enfiou a espada em sua garganta. Pego de surpresa, o aluno caiu no chão paralisado. Sem se incomodar com isso,
Pegando o disco no chão, Ren olhou para Kevin ao longe. É tarde demais. Capítulo 252, Battle Royale 5. Oi! Oi! O som tumultuoso dos senhores tocou dentro da cúpula. Toda a instalação ficou vermelha enquanto as mensagens de emergência ecoavam repetidamente pelo local. Evacue o local, evacue o local, evacue o local. Besteira. Ignorando as sirenes e olhando para o disco de metal nas mãos de Ren que tremia incontrolavelmente, os olhos de Kevin se cruzaram com os de Ren. Vamos embora. Soltando o disco no chão, Ren deu alguns passos para trás. Espere, o que tem eles? Vamos embora sem eles? Kevin apontou para os 8 indivíduos no chão. Sim. Deixe-os. Ren respondeu friamente. Mas são crianças. Virando-se, Ren ignorou completamente Kevin. Ei Ren, onde você está indo? Kevin gritou. Pense nisso, eles poderiam ter sido chantageados pelo Monolith para cumprir suas ordens. E se eles forem inocentes? Os passos de Ren pararam. Virando-se, ele olhou friamente para Kevin. Eles não valem a pena. B. Antes que Kevin pudesse responder, Ren já havia saído. Embora vago, o significado por trás das palavras de Ren era claro, ou deixá-los morrer na explosão. Foi uma coisa cruel de se dizer, mas ele não estava errado. Com a explosão iminente, tentar salvar a vida de outras pessoas pode resultar em sua própria morte. Além disso, foram essas pessoas que começaram tudo. Independentemente do fato de terem sido chantageados ou não, foram eles que causaram tudo. Tentar salvá-los às custas de sua própria segurança pessoal não valia a pena. Ah! Um pequeno som escapou dos lábios de Kevin. Mordendo os lábios inferiores, Kevin abaixou a cabeça e cerrou os punhos com força. Ele sabia que Ren estava certo, mas uma parte dele realmente queria salvá-los. Desculpe. Por fim, Kevin tomou uma decisão. Fechando os olhos, ele se virou. Ele sabia que Ren estava certo. Se as circunstâncias fossem diferentes, ele os teria ajudado. Mas agora que sua vida estava em jogo, ele precisava se preocupar consigo mesmo e não com os outros. No entanto, quando ele estava prestes a sair, uma voz encantadora alcançou seus ouvidos. O que está acontecendo aqui? Os olhos de Kevin de repente se iluminaram. Senhorita Longbear, senhorita Jeffrey. Kevin, o que está acontecendo aqui? Aterrissando suavemente no chão, Donna olhou para Kevin. Além de Donna era Mônica. Lá. Kevin apontou para o disco no disco à distância. Senhorita, você pode fazer alguma coisa sobre isso? Olhando para a direção que Kevin estava apontando, as sobrancelhas de Donna saltaram ligeiramente. Sentindo as flutuações vindas do disco, Donna ficou surpresa. Todo o seu comportamento mudou completamente. Mônica. Eu sei. Me dê um segundo. Já tendo visto o disco de antemão, Mônica assentiu solenemente com a cabeça. Caminhando lentamente em direção ao disco, Mônica acenou com a mão sobre o disco. Uma tonalidade laranja envolveu o disco. Craca. 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 Levitando na frente de Mônica, um raio negro estalou ao redor do disco. Fechando os olhos, Mônica fez o possível para suprimir a explosão iminente. Para sua consternação, no entanto, ela não conseguiu suprimir o dispositivo. Olhando gravemente para Donna, ela balançou a cabeça. Não posso fazer nada sobre isso. É tarde demais. Mesmo você não pode fazer nada sobre isso? As sobrancelhas de Donna franziram. Não, precisamos evacuar rapidamente. Temos apenas 5 minutos no máximo antes que o dispositivo exploda. Tire o máximo de alunos possível e isole este lugar. Com o núcleo rachado, as energias internas dentro do núcleo estavam começando a correr soltas.
Uma tremenda quantidade de energia estava se acumulando lentamente dentro do dispositivo. A energia acumulada se tornaria tão poderosa que talvez apenas um herói ranqueado pudesse suportar tamanho impacto. Mesmo assim, eles sofreriam ferimentos tremendos. Donna e Mônica entenderam esse ponto, então a única coisa que podiam fazer era tirar o máximo de pessoas possível. Entendido. Por sugestão de Mônica, Donna acenou com a cabeça. A melhor solução possível foi fazer com que o maior número possível de alunos evacuasse as instalações e chamar todos os heróis classificados presentes na academia para criar um escudo ao redor da cúpula para proteger os arredores do impacto. Só então conteriam a explosão. Kevin, fique o mais longe possível daqui. Olhando para Kevin, Donna gritou. Sim. Seguindo o conselho de Donna, Kevin se virou e correu em direção à saída. Mônica, vá ajudar os alunos necessitados. Sim. Batendo o pé no chão. Mônica desapareceu de seu lugar. Virando-se e olhando na direção de onde Kevin e Ren haviam fugido, Donna também desapareceu. Os cadáveres dos 8 alunos desapareceram junto com ela. Asterisco asterisco asterisco. Encerre a transmissão. Ao mesmo tempo, dentro de uma sala razoavelmente grande cheia de monitores grandes, uma voz poderosa soou. Não podemos. Uma voz perturbada respondeu de volta. O que você quer dizer com não pode? A voz poderosa disparou de volta. Recebemos ordens diretas dos superiores para fechar todo o evento. Faça isso agora. Senhor, estou lhe dizendo que não podemos. Os controles não estão funcionando. Tá. Pressionando repetidamente o teclado à sua frente, um jovem atirou de volta. Deixe-me ver. Empurrando o jovem para o lado, um homem de meia-idade com barba grisalha se inclinou e apertou alguns botões. Ele acabará de receber uma ordem do superior para encerrar a transmissão. Olhando para os monitores à sua frente, mostrando alunos em pânico fugindo do domo enquanto professores ajudavam o paralítico, não era preciso ser um gênio para entender o que estava acontecendo. Algo terrivelmente errado aconteceu. Erro. O que? Olhando para as grandes marcas vermelhas na tela, as sobrancelhas do homem de meia-idade se ergueram. Virando a cabeça, ele gritou. Qual é a situação das outras câmeras? Senhor, nós perdemos o controle. Não podemos fazer nada, senhor. O painel de controle não funciona mais. Múltiplas vozes em pânico responderam de volta. Todas as câmeras foram tomadas. Caramba! Xingando em voz alta, o homem de meia-idade bateu com a mão na mesa. O que diabos está acontecendo? Asterisco. Ah! Um grito de dor soou na floresta. Uma vez que os efeitos da indiferença do monarca acabaram, uma tremenda quantidade de dor engolfou todo o meu corpo. Especialmente na área do meu peito, onde apareceu um grande corte. A aia. Apoiado em uma pedra, respirei fundo. Tirando 2 poções do meu espaço dimensional, desaparafusei a tampa e rapidamente as bebi. Jogando as 2 poções vazias no chão, lenta mas seguramente, minhas feridas começaram a cicatrizar. Minha mana que havia se esgotado também estava começando a se encher. Ghh. Cerrando os dentes, forcei-me a continuar correndo para a frente. Com uma explosão prestes a ocorrer a qualquer momento, os professores agora estavam ocupados tentando tirar o máximo de pessoas possível. Infelizmente, como havia apenas um número limitado deles em comparação com os milhares de concorrentes, haveria baixas, era inevitável. Não querendo ser uma dessas vítimas, ativando passos à deriva, corri com todas as minhas forças em direção à saída. Foi uma corrida contra o tempo. Asterisco. Ao mesmo tempo, a 1 quilômetro da saída. Caf. Tossindo, Aaron encostou-se a uma árvore.
Com o braço em seu ombro, ele cerrou os dentes. Desgraçado! Recordando a dolorosa derrota que sofreu não muito tempo atrás, Arão apertou a mandíbula com força. Aqueles olhos frios e sem emoção que o tratavam como se ele fosse um lixo, fizeram com que a raiva surgisse dentro dele. Como você ousa? Ele gritou. Sua humilhação se aprofundou quando Ren se virou sem acabar com ele quando poderia. Era como se ele estivesse dizendo: ou você não vale o meu tempo. De Jim para Kevin e agora para Ren. Arão sofreu perdas, após perdas, após perdas. Seus punhos cerrados incontrolavelmente. Para piorar, tudo isso aconteceu na frente do mundo inteiro. Ele se tornou o alvo de todas as piadas. O tão famoso Aaron Hinestone, reduzido a nada além de um mero trampolim para outra pessoa. Droga! Não posso aceitar isso. Ele esmagou o punho contra uma árvore próxima. Oi! Oi! Com o som gritante das sirenes tocando nas instalações, virando a cabeça e olhando para longe, Aaron sabia que precisava sair rápido. Ele podia sentir as flutuações vindo de longe. Em meio minuto, tudo iria explodir. Os pés de Aaron pararam de repente. Olhando para longe, Aaron de repente viu uma figura familiar. A princípio, seu rosto se contorceu selvagemente de pura raiva. Mas uma ideia de repente o atingiu quando um sorriso perverso a substituiu. Não me culpe por isso, e estou apenas tentando sobreviver. Canalizando cada grama de mana deixada dentro de seu corpo, os olhos de Aaron se fixaram na figura à distância. Obrigado. Ele murmurou antes de desaparecer de seu lugar. Asterisco asterisco asterisco. Eu estou quase lá. Olhando para as portas à distância, cerrando os dentes e convocando cada gota de mana que eu tinha, aumentei meu ritmo. Como eu estava com pouca mana, minha velocidade não era tão boa. Mas foi o suficiente para eu chegar à saída. Ao meu lado, pude ver vários alunos também se aproximando lentamente da porta. Olhando para o portão que se aproximava à distância, pude ver uma esfera azul fraca à distância. Essa provavelmente foi a barreira que os instrutores montaram para conter a explosão. Enquanto eu ultrapassasse aquela barreira, eu sabia que estaria seguro. Portanto, voou. Aumentei ainda mais o meu ritmo. Vamos, estou quase em. Assim que eu estava prestes a sair do local, para meu horror, meu corpo congelou. De repente, minha visão escureceu e me vi em uma área completamente diferente. A saída que antes estava muito perto de mim agora estava extremamente longe. Meu corpo congelou e minha mente ficou em branco. Olhando para o local onde eu estava anteriormente, pude ver vagamente o contorno de um jovem à distância. Apertando os olhos, logo descobri a identidade do jovem. Arão. Com seus lábios torcidos para cima, seus olhos entrelaçados com os meus. Virando-se, ele deixou a premissa. Ah! Um pequeno som escapou de meus lábios. Olhando para Aaron à distância, eu entendi tudo. Bem quando eu estava saindo do prédio, Aaron deve ter usado sua habilidade especial, Dual Link, para trocar de posição comigo. Compreendendo minha situação atual, senti uma miríade de emoções. Raiva, desespero, medo, ansiedade e muitas outras emoções semelhantes. Mas é tarde demais. Olhando para a saída à distância e sentindo a aura aterrorizante não muito longe de onde eu estava, eu sabia que não tinha tempo suficiente para voltar. Eu estava simplesmente longe demais. Apenas onde foi que eu errei? Baque. Desamparado, caí de joelhos. Se eu tivesse me livrado de Aaron sob a influência da indiferença de Monarch, nada disso teria acontecido. Mas eu sabia que era inútil culpar a indiferença de Monarch. Sob a indiferença de Monarch, além do meu objetivo, qualquer outra coisa não importava. A Aaron também. Meu objetivo era salvar Kevin e não me livrar de Aaron.
Essa falha acabou custando caro. Tirando um pequeno objeto do meu espaço dimensional, um olhar perdido apareceu em meu rosto. Eu realmente não tenho escolha. Virando minha cabeça e olhando para uma das câmeras à distância, murmurei baixinho. Se as câmeras estão funcionando, sinto muito, pessoal. Recordando minha família, Kevin e os outros, meu peito começou a doer. Certo, eu acho que também não consegui cumprir minha promessa. Ao lembrar da promessa que havia feito a Amanda, um sorriso amargo apareceu em meu rosto. Eu realmente me arrependi de ter feito a promessa. Boom! Naquele exato momento, como se o tempo diminuísse, uma enorme explosão estourou e uma poderosa onda de choque disparou para fora, sacudindo toda a cúpula de suas fundações. Olhando para a crescente nuvem de fogo que lentamente se dirigia em minha direção, eu só pude murmurar uma palavra. Lindo. Asterisco asterisco asterisco. Fora da cúpula. Boom! Uma explosão estrondosa soou e uma energia aterrorizante que ameaçava destruir tudo em seu caminho emergiu de dentro da cúpula. Fora do grande edifício de cúpula, uma grande esfera translúcida azul apareceu. De pé ao lado da esfera, muitos instrutores colocaram suas mãos sobre ela enquanto injetavam sua mana dentro da barreira tentando conter a explosão. PFFFFFF. Shuaak. Ka. Assim que a explosão atingiu a barreira, ela tremeu incontrolavelmente. Os rostos de muitos dos instrutores que estavam fora da esfera empalideceram tremendamente. Alguns dos instrutores mais fracos acabaram desmaiando. Felizmente, com a ajuda dos professores mais poderosos, eles conseguiram conter a explosão. Infelizmente. Transmitida em todas as telas de televisão do mundo, estava a imagem de vários alunos sendo engolfados pelas enormes chamas. Seus gritos desesperados enquanto eram engolfados pelas enormes chamas ecoavam em todas as telas de televisão no domínio humano. Nesse ponto, muitos desligaram as telas de TV, pois não podiam mais assistir a essas cenas. Mas para aqueles que continuaram assistindo, em particular, um ângulo específico se destacou dos demais. Foi aquele em que apareceu um aluno com cabelos pretos e olhos azuis. Murmurando algo para a câmera, todos assistiram enquanto sua figura desaparecia lentamente no fogo. Sua imagem era particularmente impressionante porque ele era o aluno em quem a maioria das pessoas prestava atenção durante todo o torneio. Ele era a estrela em ascensão do torneio. O herdeiro do estilo Keiki e o aluno que venceu Aron de forma limpa. Sob os olhos de todos, eles observaram enquanto seu corpo desaparecia lentamente dentro das chamas. Neste dia, para o mundo, Reindolver havia morrido. Capítulo 253, Reindolver, Zoom. Minutos antes da explosão, fora da cúpula. Jin, você está aqui. Kevin se aproximou de Jin. Olhando para a esquerda e para a direita, ele perguntou. Talvez você tenha visto Ren em algum lugar? Olhando para a grande barreira translúcida cobrindo a cúpula, Jin balançou a cabeça. Não. Estranho. Kevin murmurou. Eu pensei que ele já estaria aqui desde que ele saiu antes de mim. Tendo saído antes dele, Kevin assumiu que Ren já havia deixado a cúpula. Talvez ele já tenha deixado a área? Embora plausível, Kevin balançou a cabeça. Mesmo se ele escolhesse voltar, ele não teria ido longe. Especialmente porque Ren saiu apenas um minuto antes dele. Provavelmente, ele ainda estava vagando por aqui em algum lugar ou estava com um professor. Ei, vocês dois! Ajudem aqui! Tirando Kevin de seus pensamentos foi uma voz áspera. Virando a cabeça, Kevin avistou um professor à distância. Com uma mão tocando a barreira azul, usando a mão direita, o professor fez sinal para que ele e Jin fossem até ele. Kevin imediatamente correu para o professor. Jin seguiu silenciosamente por trás. Como posso ajudá-lo? Como está sua reserva de mana? O professor perguntou. Metade. Bom você.
O professor voltou sua atenção para Jin. Semicerrando os olhos por um segundo, Jin finalmente respondeu. Aproximadamente o mesmo. Isso é perfeito, preciso que vocês dois canalizem sua mana para dentro da barreira. Canalizar nossa mana dentro da barreira? Precisamos de tantas mãos amigas quanto possível. Esta é a única maneira de evitar que a grande explosão afete os civis que vieram hoje. A voz do instrutor ficou séria. Você entende como a situação é séria, certo? Se a explosão não fosse contida, muitas das pessoas que compareceram ao torneio morreriam. Especialmente porque a maioria não podia se defender. Nem todo mundo era um herói poderoso. Entendido. As costas de Kevin se endireitaram. Convencido pelas palavras do instrutor, Kevin imediatamente colocou a mão na barreira e injetou sua mana nela. Jin também. Ao lado, tirando do bolso um maço de cigarros, o instrutor pensou um pouco antes de perguntar. Quero um pouco. Não, obrigado. Surpreso por um segundo, Kevin recusou. Embora fumar não fosse algo que afetasse sua saúde como no passado, Kevin odiava o cheiro. Muitas pessoas tinham uma maneira diferente de lidar com as ansiedades. Embora o instrutor ao lado de Kevin estivesse tentando parecer corajoso, Kevin sabia que, no fundo, estava com medo. Talvez o cigarro fosse a única maneira de lidar com a ansiedade. Você. Ele então se virou para Jin. Acho que você também não quer um pouco e uma merda para você. Resmungou o instrutor. Estalando os dedos, o cigarro acendeu. Sopro. A fumaça subiu lentamente no ar. E nada supera um bom cigarro. O que? Olhando para a fumaça que flutuava no ar, as sobrancelhas de Kevin de repente se uniram. Voltando sua atenção para o instrutor, ele perguntou. Por que eles ainda não desligaram a transmissão? Exibido no prédio oposto a ele estava um grande monitor. Nele, Kevin podia ver as imagens de alguns dos alunos fugindo desesperadamente para salvar suas vidas. Com alguns alunos nos braços, Kevin também pôde ver alguns professores correndo em direção à entrada do domo. Eu também não estou Não é o Ren? Murmurou Kevin, interrompendo o instrutor no meio da frase. Isso irritou um pouco o instrutor, mas Kevin não pareceu se importar. Olhando para a cena exibida na tela à distância, Kevin de repente percebeu algo estranho. Piscando algumas vezes para compreender a situação, seu corpo congelou de repente. O quê? Abrindo a boca, como um peixinho dourado, a mandíbula de Kevin subiu e desceu repetidamente. Mas nenhum som escapou de sua boca. O que ele está fazendo lá? Ele já não deveria estar aqui? Ele já não chegou. Isso deve ser uma ilusão. O que está acontecendo? Por um breve segundo, milhões de pensamentos passaram por sua mente. Foi só depois que ele percebeu o que estava acontecendo que abriu a boca e gritou. Boom! A voz desesperada de Kevin foi rapidamente abafada pela grande explosão que irrompeu dentro do domo. Tirando a mão da barreira, Kevin assistiu em desespero enquanto a figura de Ren desaparecia lentamente dentro das chamas. Ao lado dele, Jin também estava olhando para o monitor à distância. Porque seu rosto nunca mudou, ninguém sabia o que ele estava sentindo. Mas se alguém olhasse de perto, eles viriam seus punhos cerrados com força. Tão firmemente que eles estavam tremendo. Asterisco. Ao mesmo tempo, dentro da sala de espera privada do Locke. O que Ren está fazendo ali? Emma de repente gritou em choque. Na tela oposta a ela estava a figura de Ren olhando para a câmera. Caindo de joelhos, ele murmurou algo para a câmera. Todos na sala podiam ver seu rosto. Foi sem dúvida Ren. Então. Boom! Uma explosão derrotista soou e toda a sala tremeu.
Por estarem bem longe da cúpula, os tremores secundários da explosão foram tão fortes que as janelas tremeram incontrolavelmente. Era como se estivessem no meio de um terremoto. Mesmo assim, ninguém se importava. Isso porque seus olhos estavam grudados na tela da TV à sua frente. Lentamente, todos na sala assistiram enquanto o corpo de Ren era envolvido pelas chamas espessas e furiosas vindas da explosão. KH. Olhando para a cena por um curto segundo, Melissa cerrou os dentes e virou a cabeça para o lado. Ela não podia assistir a cena por mais tempo. Embora sua cabeça geralmente estivesse sempre clara, neste momento sua mente estava uma bagunça. Muitos pensamentos passaram por sua cabeça enquanto ela se perguntava: Ren acabou de morrer? Apesar de sua capacidade de compreender os problemas mais complexos do mundo, pela primeira vez em sua vida, Melissa encontrou algo que não conseguia compreender. Apenas o quê? Emma também mostrou uma reação semelhante. Virando a cabeça para o lado, ela também se impediu de assistir à tela da TV. Cobrindo a boca com a mão, ela tentou reprimir os gritos. Mesmo assim, como se sua garganta estivesse seca, nenhuma palavra escapou de sua boca. Por outro lado, ao contrário dos outros dois, os olhos de Amanda nunca saíram da tela. Dos três, ela foi a única que assistiu a tudo desde o começo. Como uma estátua, seus olhos permaneceram fixos na tela da televisão. A mente de Amanda estava completamente entorpecida neste momento. Ela não conseguia compreender, processar, entender o que estava acontecendo. O que ela acabará de testemunhar? Ren não poderia estar morto, certo? A respiração começou a ficar mais difícil para Amanda, e antes que ela percebesse, as lágrimas já começaram a cair ao lado de suas bochechas. Abrindo a boca, com voz quase inaudível, Amanda resmungou com voz rouca: Mentiroso. Asterisco asterisco asterisco. Não on. Dentro de um apartamento relativamente grande, um grito agudo soou. Ren. Olhando para a tela da TV à sua frente, como uma pessoa enlouquecida, Samantha Dover, a mãe de Ren, agarrou a tela da TV e gritou: Não, não meu filho. Qualquer um menos meu filho. Devolva meu filho. Devolva-o para mim. Gritando, as lágrimas já começaram a cair ao lado de seu rosto. Mamãe? Com apenas 2 anos de idade, Nola não conseguia compreender muita coisa. Mas mesmo assim, vendo o estado em que sua mãe estava, Nola entendeu que algo não estava certo. Lentamente, ela também começou a chorar. Mamãe, uau! Sentado inexpressivamente em um sofá oposto a eles, tendo uma notável semelhança com Ren, estava Ronald Dover, seu pai. Ele não tinha muitas palavras, mas isso não significava que ele não amasse sua família. Não. Na verdade, ele amava sua família tremendamente. A única razão pela qual ele ainda estava trabalhando em uma guilda decadente e cheia de dívidas era por causa de sua família. Mas Ren. Olhando para sua esposa e filha chorando na frente da tela da TV diante dele, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Uma culpa imensa tomou conta dele. Ele tinha tantos arrependimentos. Se ao menos eu tivesse sido um pai melhor. Ele só tinha um desejo. Filho, e meu filho, e sinto muito, espero que você tenha um pai melhor em sua próxima vida. Asterisco asterisco asterisco. 14 horas depois. Clank. Donna invadiu a sala abrindo a porta. Dentro de uma sala cheia de monitores, ela conheceu um rosto familiar. Bom dia, Donna. Chefe do Departamento de Vigilância, Jonathan Morrison. Eles se reuniram depois de se verem pela última vez durante seus dias de academia. Sem cumprimentá-lo, Donna se aproximou de um dos monitores. Exibidos nele estavam os últimos momentos de Ren. Quando ela viu Ren sendo engolfado pelas chamas, ela cerrou os dentes. O único aluno que ela treinou em particular nos últimos meses e se aproximou. Você tem alguma ideia de como ele entrou nessa situação?
Donna perguntou. Ela estava tentando manter a compostura o tempo todo. Ainda não. Há muitos ângulos pelos quais temos que olhar. A cúpula era grande. Havia mais de 1000 alunos também. Levaria alguns dias para entender o que havia acontecido. Especialmente porque a câmera tende a mudar. Este era o monolite, não era? Provavelmente. Donna respondeu apaticamente. Tendo capturado 8 das pessoas envolvidas, Donna estava preparada para obter uma resposta. Embora todos os sinais apontassem para o monólito, não havia indicações claras de que eram eles. Isso porque todas as partes envolvidas que foram pegas não tinham vestígios de energia demoníaca em seu sistema. Mesmo assim, isso não se aplica aos 4 dos 8 alunos que ela pegou. Embora fracos, havia traços de energia demoníaca em seus corpos. O que ela estava se perguntando agora era: como eles conseguiram entrar? Normalmente, se algum sinal de energia demoníaca fosse detectado, o sistema de segurança o encontraria rapidamente e os alertaria. Desta vez, não funcionou. Foi uma falha do sistema ou havia algo novo em jogo? Ele é alguém que você conhece? Tirando Donna de seus pensamentos foi a voz de Jonathan. Tendo observado Donna no último minuto, ele podia ver os olhos de Donna movendo-se repetidamente em direção a uma determinada tela. Ele foi meu aluno. Donna disse depois de lutar para encontrar as palavras certas. Seus olhos ficaram levemente vermelhos. Entendo, farei o possível para informá-lo em alguns dias. Jonathan suspirou suavemente. Ele nunca tinha visto Donna, que costumava brilhar tanto nesse estado antes. Ele deve ter sido um aluno excepcional. Eu vou deixar você saber se eu puder encontrar alguma coisa. Obrigado. Capítulo 254, Rindovers 2. Um ataque terrorista ocorreu no LoL durante os jogos Battle Royale do torneio Interacademia. 2 dispositivos de teletransporte foram instalados durante o evento. Os investigadores ligaram este ataque ao monolite. Com os bravos esforços de 2 jovens estudantes, os portais foram logo encontrados e sua ativação foi impedida. Infelizmente, em uma última tentativa, um dos perpetradores quebrou diretamente o núcleo instalado no dispositivo de teletransporte. Uma grande explosão seguiu o exemplo, matando 260 pessoas e ferindo mais de 80 no processo. Clique. Desligando a TV, Emma jogou o controle remoto para o lado. Já estava na hora. Vestida com um vestido preto, Emma se virou. Vamos, Kevin. Uma voz fraca e rouca respondeu de volta. Kevin. Os lábios de Emma ficaram tensos. Olhando para Kevin que estava sentado em um sofá branco vestido de preto, Emma sentiu seu coração se partir. Desde aquele dia, Kevin não era o mesmo. Ele estava pulando as refeições e, na maior parte do tempo, estava sempre distraído. Ele até havia parado de treinar, coisa que ela nunca o tinha visto fazer durante todo o ano. Toda a sua tez era branca e seus olhos estavam vermelhos. Olheiras brilhantes apareceram sob seus olhos. É tudo culpa minha. Ele repetidamente murmurou para si mesmo. Emma não entendia por que ele estava se culpando pela morte de Ren. Não era algo que ele poderia ter controlado. Mas, todas as vezes, Kevin murmurava essas palavras. Culpando-se pela morte de Ren. Kevin. Emma gritou. Ah, Emma. Me dê um segundo. Kevin finalmente olhou para Emma. Ele tentou sorrir alegremente, mas isso o fez parecer ainda mais digno de pena. Seus olhos sem vida, juntamente com seus círculos pretos brilhantes, fizeram o coração de Emma se agitar. Emma entendeu. A morte de Ren realmente o atingiu com força. Precisamos ir assistir, é o mínimo que você pode fazer por ele. Hoje foi o dia do funeral de Ren. Por motivos óbvios, não havia cadáver no local. Mesmo assim, ninguém questionou sua morte.
A menos que um milagre acontecesse, não havia como Ren sobreviver. É Emma, o que eu faço? Trazendo Emma de volta à realidade foi a voz rouca de Kevin. Olhando para ela nos olhos, ele murmurou fracamente. 2. Não sei o que fazer. Se eu não tivesse sido tão estúpido e apenas saído com suficiente. Emma o interrompeu. Agora não é hora para isso. Até quando você vai chorar de autopiedade? Ela estava começando a ficar com raiva agora. Era natural que alguém ficasse perturbado com a morte de alguém próximo. Ela também estava triste. Embora ela não fosse particularmente próxima de Ren, ela interagia bastante com ele no passado. E embora Kevin e Ren fossem muito próximos, a última coisa que Kevin podia fazer era se afogar em autopiedade. Não seria algo que Ren desejaria para ele. Embora Emma não interagisse muito com Ren, ela podia ver o quanto ele realmente se importava com Kevin. Ele nunca iria querer que Kevin se culpasse por algo assim. Levantando a cabeça, Kevin perguntou fracamente. Então o que eu devo fazer? Fica forte. A voz de Emma tornou-se firme. Fique forte o suficiente para evitar que isso aconteça no futuro e faça aqueles que causaram isso pagarem. Seja o Monolith ou qualquer um que esteja envolvido. Enquanto ela falava, os olhos de Emma não deixavam Kevin. Ela queria que ele entendesse que, em vez de se culpar pelo que havia acontecido, era melhor ele se recompor e amadurecer. Mesmo que Kevin levasse anos para se recuperar disso, Emma queria que Kevin usasse esse incidente como um ponto de referência para seu crescimento. Ela queria que ele ficasse mais forte. Forte o suficiente para impedir que tudo isso aconteça. Eu o vejo. Kevin disse após um breve momento de silêncio. Olhando para Kevin, Emma foi capaz de notar uma mudança sutil em Kevin. Mesmo que a tristeza nunca tenha desaparecido, havia algo mais dentro dessa tristeza. Resolução. A resolução de crescer e mudar. Vendo a mudança, Emma sorriu lindamente. Estou feliz que você tenha se levantado. Emma estendeu a mão. Vamos, é hora de dizer adeus a ele. MHM. Pegando a mão dela, Kevin se levantou. Asterisco asterisco asterisco. Deitada em sua cama com o cabelo espalhado por todo o travesseiro, Amanda olhou fixamente para o teto de seu quarto. Alguns dias se passaram desde o incidente e, sem o conhecimento de ninguém, ela já havia começado a arrumar suas coisas. Ela estava planejando deixar a academia em breve. Se antes era sobre a guilda. Desta vez, o motivo de sua saída da academia foi diferente. Foi porque a academia a lembrou de Pele. Onde quer que ela andasse na academia, ela relembraria suas conversas e memórias com ele. Embora poucos, Amanda podia se lembrar vividamente de cada interação que teve com ele. Mesmo os pequenos que ela tinha durante as aulas ou pelo campus. Apesar de ter testemunhado a morte de Ren bem diante de seus olhos, Amanda ainda não conseguia entender a situação. Nesse ponto, ela estava quase insensível à dor de ter alguém em sua vida desaparecendo. Sim. Importante. Foi somente depois que Amanda testemunhou a morte de Ren que ela percebeu seus sentimentos por ele. Ela gostava dele. Não. Ela o amava. Ela não sabia quando, mas em algum momento, ela começou a ansiar por ele. Todos os dias, uma pequena parte dela ansiava pelas palestras e aulas. Os que o tinham nele. Apenas as coisas casuais que ele fazia de se encolher sempre que a atenção da classe estava voltada para ele, ou quando batia aleatoriamente na cabeça de Kevin para obter uma reação dele. Todos esses momentos ficaram profundamente gravados na mente de Amanda. A princípio, não familiarizada com esse tipo de sentimento, ela não conseguia entender o que estava sentindo. Mas agora ela sabia. E a percepção foi dolorosa. Que mais uma vez fechou seu coração completamente. Toc, toc. Jovem senhorita, está na hora. Interrompendo Amanda, estava seu assistente, Maxwell.
O carro está esperando por você lá embaixo. Estou chegando. Erguendo o corpo fracamente, Amanda respondeu. Olhando para o elegante vestido preto em sua mesa oposta a ela, Amanda caminhou calmamente até ele. Era hora de outro adeus. Asterisco asterisco asterisco. Clique. Vestida de preto, Melissa fechou a porta atrás de si. Bem quando ela estava prestes a sair, seus passos pararam. Virando-se, ela olhou para o quarto ao lado do dela. A essa altura, a sala já estava vazia. Tudo o que pertencia a Ren já havia sido levado por seus pais um dia antes. Ele realmente se foi, hein? Desde que o conheceu, ela não desejava nada além de que ele morresse. Mas agora que ele realmente morreu, ela se sentiu perdida. Talvez porque ela nunca tivesse falado com ninguém além dele, mas a morte dele atingiu Melissa com mais força do que ela esperava. Isso a pegou de surpresa. Nos últimos dias, ela não conseguia se concentrar como antes. Ela cometeu muito mais erros do que normalmente teria feito. Aia! Fechando os olhos ligeiramente, Melissa exalou antes de murmurar. Apenas o que há de errado comigo. Virando-se, ela saiu. Asterisco asterisco asterisco. 17 de julho. 2 dias após o trágico incidente. Era um dia claro e ensolarado na cidade de Ashton. Um dia que contrastava completamente com o clima sombrio que envolvia toda a cidade. Dentro de uma funerária. Vai! Vai! Várias pessoas estavam ao lado da sala. Um lamento agudo ecoou por toda a sala quando uma jovem chorou na frente de um porta-retrato. Seus olhos estavam vermelhos e ranho caiu de seu nariz. A cena foi de partir o coração para quem estava assistindo. Budar. Era Nola. Ao lado dela, sua mãe e seu pai faziam de tudo para consolá-la. Mas... Vai! Vai! Por mais que tentassem, o choro não parava. Foi só depois que alguém usou um feitiço para dormir nela que ela parou de chorar. Ao lado, Emma, Jim, Kevin, Melissa, Léo, Han e Donna estavam todos ao lado. Olhando para a foto de Ren no meio da sala. Todas as pessoas que Ren influenciou ao longo de sua vida. Para alguns ele era o melhor amigo, para outros ele era outra coisa. Um parceiro de negócios, um estudante, um amigo e a pessoa que mudou sua vida. Inconscientemente, sem o conhecimento de Ren, para o bem ou para o mal, ele influenciou a vida de cada pessoa presente na sala. Ouvindo os hinos fúnebres, todos abaixaram a cabeça. Nos 30 minutos seguintes, mais ou menos, ninguém falou. Todos eles lamentaram a morte de Ren. Neste dia, para o mundo, Rendover estava oficialmente morto. Asterisco. Ah! Olhando para o céu azul, Kevin exalou. Com o funeral chegando ao fim, Kevin decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Sua mente estava uma bagunça. Apesar do que Emma disse a ele momentos antes do funeral, Kevin ainda não conseguia se recompor. Ele sabia melhor do que ninguém o que tinha acontecido naquele dia. Se ele não estivesse tão concentrado na ideia de salvar aquelas 8 pessoas, e tivesse partido diretamente com Ren, nada disso teria acontecido. Só esse pensamento o estava consumindo por dentro. Como você está segurando Kevin? Senhorita Longbear? Interrompendo Kevin de seus pensamentos, era uma voz familiar. Era a dona. O que você está fazendo aqui? Eu estava procurando por você. Meu. Por que Dona iria me procurar? Aconteceu alguma coisa? Kevin se perguntou. Para que você precisa de mim? Depois de pensar um pouco, Dona respondeu. Acho que posso saber o que aconteceu com Ren. O que? Chocado, a voz de Kevin aumentou alguns tons. Colocando o dedo nos lábios, Dona gesticulou para Kevin abaixar a voz. SHHH, e abaixe sua voz. Ah, desculpe. Percebendo seu erro,
Kevin se desculpou. O que você tem? Aqui, dê uma olhada nisso. Estendendo a mão, um telefone apareceu na mão de Donna. Pegando o telefone, Kevin inclinou a cabeça para o lado. Um telefone? Me dê um segundo. Pressionando na tela do telefone, um vídeo apareceu. Dê uma olhada e me diga se você também notou algo estranho. Claro. Pressionando o botão play, Kevin reproduziu o vídeo. No vídeo, Kevin viu Ren. Em o quê? O mais chocante é que ele estava bem perto da saída do domo. Na verdade, ele estava praticamente quase fora. Além disso, pelo que parece, ele tinha muito tempo livre para sair. Apenas o quê? Kevin interrompeu-se abruptamente no meio da frase. Foi porque ele viu. Logo antes de Ren colocar o pé fora da cúpula, ele desapareceu de repente. Em seu lugar estava outro jovem. Kevin o reconheceu instantaneamente. Era Arão. Oh, o quê? Os olhos de Kevin se arregalaram. Sua boca abriu e fechou repetidamente. Ele não conseguia compreender a situação. O vídeo falhou ou algo assim? Mas se falhou, como é que Ren apareceu de repente na distância? Isso não fazia sentido. Ele então voltou sua atenção para Donna. O que é isso? Como você pode ver? Eu suspeito que a morte de Ren não foi um acidente. E isso? Mais uma vez, repetindo o vídeo, o sangue de Kevin começou a ferver. Sua respiração estava lentamente começando a ficar difícil. Uma terrível tonalidade vermelha lentamente envolveu seu corpo. Arão. Ele cuspiu venenosamente enquanto olhava para o jovem no vídeo. Quanto mais assistia ao vídeo, mais se convencia de que tinha algo a ver com a morte de Ren. KHHH. Kevin. Sem se incomodar com a pressão de Kevin, parada ao lado, Donna falou calmamente. Kevin não age de forma imprudente. Ainda não temos provas suficientes. O que quer dizer com não temos nenhuma prova? Está claro como o dia que ele era o único. Kevin disparou. O vídeo sozinho era evidência suficiente para provar a culpa de Arão. O que mais eles precisavam? Olhando para Kevin, Donna balançou a cabeça. Infelizmente não é o suficiente. Isso pode muito bem ser devido a algum tipo de atraso no vídeo. Com a bomba prestes a explodir e todos fugindo, isso pode acontecer. Além disso, mesmo que saibamos que Arão é quem fez isso, não sabemos como ele fez isso. Com o apoio dele, também não podemos fazer muito. Havia muitas coisas que eles precisavam levar em consideração ao perseguir alguém por um crime. Neste dia e idade onde tudo o que importava era um apoio, com a quantidade lamentável de evidências que eles tinham, ela não conseguia ver uma maneira de levar Arão a enfrentar um julgamento. Eles também poderiam, é claro, resolver o problema por conta própria e tentar matar Arão diretamente, mas isso seria muito arriscado no momento. Especialmente porque agora ele estava cercado por guarda-costas. Além disso, se eles descobrissem que foram eles que mataram Arão, eles teriam muitos problemas. Eles não poderiam ser imprudentes sobre isso. Então, vamos deixá-lo ir embora assim? Vamos ignorar completamente o fato de que ele matou o Ren. Kevin levantou a voz. Calma, Kevin. Como você pode me dizer para me acalmar? Nesse ponto, Kevin estava praticamente gritando. As pessoas ao seu redor o olhavam de forma estranha, mas ele não se importava. Por favor, me escute, Kevin. Os olhos de Donna de repente brilharam levemente. Kevin, que estava prestes a gritar de novo, parou. A aia, e a aia. Olhando para Donna, ele respirou fundo. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Donna. Kevin, me escute com atenção. Eu definitivamente não vou deixar Arão ir tão facilmente, com certeza. A voz de Donna de repente ficou grave. O único problema é o apoio dele.
Não é algo que possamos enfrentar no momento. Então o que deveríamos fazer? Acalmando-se um pouco, Kevin perguntou baixinho. Se eles não pudessem fazer nada agora, o que poderiam fazer? Realmente não havia outra opção? Olhando para Kevin por um bom minuto, Donna fechou os olhos. Depois de um tempo, aparentemente tendo se decidido, ela disse: junte-se ao sindicato. O sindicato? O quê? Por favor, escute. Donna levantou a mão e começou a explicar. Se você realmente quer fazer Aaron pagar por seus crimes, a melhor opção seria você se juntar ao sindicato. Com seu talento, se juntar ao sindicato não deve ser um problema. B. Quando Kevin estava prestes a dizer algo, Donna mais uma vez o interrompeu. Deixe-me terminar, e somente com uma organização como o sindicato apoiando você pode decretar sua vingança. Eu já conversei com Mônica, e ela está disposta a acolhê-lo assim que você se formar. Enquanto isso, vou ajudá-lo a crescer a novas alturas e chegar ao topo mais rápido. Somente quando você for verdadeiramente forte, você terá poder suficiente para se vingar de Ren. Depois de levar em consideração muitos fatores, Donna criou esta solução. Era a melhor solução que ela poderia pensar para Kevin no momento. Com o apoio da União, Kevin poderia se vingar sem problemas. Ninguém ousaria lutar contra o sindicato. Kevin também entendeu esse ponto, daí porque ele não estava falando. Originalmente, Donna tentou convencer Mônica a fazer algo, mas suas mãos estavam atadas. Com o ataque terrorista Monolith que acabará de acontecer, a União estava em completo estado de alerta. Quase todos os membros de alto escalão foram chamados de volta. Mônica não era uma expectativa. Ela estava tão ocupada que nem pôde comparecer ao funeral de Ren. Então, Donna fez uma pausa. Olhando para Kevin diretamente nos olhos, ela perguntou: você está disposto? Capítulo 255, 876, Zoom. Dor. Uma quantidade imensurável de dor envolveu todo o meu ser. Entrando e saindo da minha consciência, senti todo o meu corpo queimar. Cada parte do meu corpo foi engolfada pelas chamas. Em algum momento, perdi a noção do tempo. Talvez apenas minutos e segundos tenham se passado, mas para mim, que estava sendo queimado vivo, esses momentos pareciam uma eternidade. Em pouco tempo, meu corpo atingiu algo duro e frio. Mas, estando no estado em que estava, minha mente não foi capaz de processar o que estava acontecendo ao meu redor. Instintivamente, eu apenas rolei, tentando me livrar das chamas que me engolfavam. Enquanto entrava e saía da minha consciência, reunindo todas as minhas últimas forças, engoli algo que havia colocado dentro da minha boca de antemão. Depois disso, apesar de todas as minhas lutas para permanecer consciente, o mundo escureceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Você tem alguma coisa? Não, seus traços faciais são muito deformados. Não podemos obter uma leitura adequada de sua identidade. O que está acontecendo? Quem está falando? Despertar minha mente sombria era o som de duas pessoas conversando. Embora eu tentasse focar minha mente no que eles estavam dizendo, minha mente estava muito confusa para ser capaz de compreender qualquer coisa. Na verdade, achei difícil até mesmo pensar direito no momento, pois tudo parecia monótono e lento. E depois de curá-lo? Isso é possível, mas pode levar alguns meses para ele se curar completamente desses ferimentos. Quase metade de seu corpo está queimado. Talvez se usarmos uma poção de alto grau, mas... Não, definitivamente não podemos fazer isso. Será um desperdício de dinheiro. Podemos esperar alguns meses. Mais alguma coisa? Por enquanto não. Tudo o que sabemos é que ele apareceu de repente no corredor com queimaduras de 3º grau por todo o corpo. Estou mais surpreso pelo fato de ele ainda estar vivo. Havia algum item nele? Não.
Dado o estado em que ele estava, há uma grande chance de que todos os itens que ele tinha tenham sido destruídos. Pela aparência das coisas, ele deve ter sobrevivido a algum tipo de explosão. Ele estava sem roupas quando apareceu, e até mesmo o anel que ele tinha estava seriamente danificado. Entendo, tudo bem, você pode ir. Entendido, me ligue se precisar de alguma coisa, professor. Minutos após o término da conversa, abrindo lentamente os olhos, deparei-me com um teto branco desconhecido. Uma luz branca brilhante entrou em minha visão, contraindo levemente minhas pupilas. Virando minha cabeça ligeiramente, me encontrei deitado em cima de uma mesa de metal frio com fios presos por todo o meu corpo. Meu corpo estava dormente. Oh, você recuperou a consciência? Uma voz de repente chamou por mim. Virando minha cabeça para onde a voz veio, um velho com um jaleco branco apareceu na minha frente. Com um sorriso divertido, ele me estudou de cima a baixo. Que peculiar! Ele murmurou. Sob seus olhos observadores, eu me senti como um rato de laboratório. Insignificante. Quem é você? Onde estou? Gaia e Fiu. As palavras que eu queria falar não saíram. Em vez disso, um som de zumbi escapou dos meus lábios. Ah, eu não recomendaria que você falasse agora. O velho disse enquanto uma risada escapou de seus lábios. Onde estou? Uai! Incapaz de compreender o que ele estava dizendo, eu mais uma vez falei. O mesmo som de zumbi escapou dos meus lábios. TSK. O que há com vocês, pacientes? Sempre que eu digo alguma coisa, vocês acabam fazendo exatamente o oposto do que eu digo para fazerem. O velho resmungou. Ei você, me traga um espelho. Virando-se, o velho gritou com uma das pessoas na sala. Erguendo um pouco a cabeça, avistei um homem de jaleco branco e máscara. Sim. Pelo quão educado ele estava sendo, ele provavelmente era seu assistente. O assistente rapidamente correu para um dos armários. Pouco tempo depois, a atendente voltou com um espelho. Pegando o espelho, o velho se aproximou de mim e sorriu. Aqui, já que você não consegue entender o que estou dizendo, vou apenas mostrar a você o estado em que você está. Uma vez que ele virou o espelho, minha mente ficou em branco. Isso não pode ser, e sou eu? Gu. Refletida no espelho era algo que você só veria em um filme de terror. Sem cabelo na cabeça e marcas de queimadura em todo o rosto. A pele branca e clara que eu costumava ter não estava mais lá, pois meu rosto agora estava tingido de vermelho com pus escorrendo pelo meu rosto. Eu parecia horrível. Minha mente, que dava sinais de recuperação, estava novamente em branco. Eu tinha muitas perguntas que queria fazer, mas como se algo estivesse preso em minha garganta, apenas sons roucos escapavam de minha boca. Goga, Aefa. Foi então que lentamente comecei a me lembrar do que havia acontecido. Momentos antes da explosão acontecer, tirando o anel monolite que eu havia tirado do professor Tibalt alguns meses atrás, canalizei desesperadamente toda a minha mana para ele. O objetivo era me teletransportar para o monolite. Mesmo sabendo que era uma má ideia, essa era a única maneira de sobreviver. Infelizmente, embora eu tenha conseguido me teletransportar com sucesso para o monolite, quando consegui ativar o anel, as chamas já haviam me engolfado. A partir daí não foi difícil para mim entender o que havia acontecido. Tendo se teletransportado diretamente para sua sede, eles devem ter me levado diretamente. Não se preocupe. Com a tecnologia atual, recuperar seu rosto não deve ser muito difícil e mais, infelizmente para você, os superiores não estão dispostos a desembolsar o dinheiro necessário para curá-lo rapidamente, então pode ser demorar um pouco para você recuperar sua aparência antiga. Divertido com minha reação, o velho riu. Deixe-me apresentar-me rapidamente ou baixando ligeiramente a cabeça, o velho apresentou-se. Prazer em conhecê-lo, meu nome é Joseph Sharp e sou a pessoa responsável por você.
No momento em que o velho mencionou seu nome, minha mente instantaneamente se esclareceu. Suor frio escorria pelas minhas costas. Agora, seja um bom menino e fique aqui. Vou verificar minhas outras matérias, daqui a pouco te vejo. A essa altura, você já deve ter recuperado sua voz. José Sharp. Um notório cientista que trabalhou no Monolith. Ele, junto com alguns outros cientistas famosos, foi responsável por um projeto extremamente importante no romance. O projeto dos super-soldados Monolith. Um projeto que envolvia a criação de soldados de elite que não se preocupavam com a vida. Seu único propósito era servir o Monolith e realizar qualquer tarefa que recebessem. Eram soldados que não sentiam emoções nem dor, quase como robôs. Cada soldado era classificado de D para cima e, embora individualmente não fossem tão fortes, quando trabalhavam juntos, eram uma força a ser reconhecida. Eles eram uma unidade de elite que apareceria daqui a 5 anos e foram responsáveis por muitas tragédias. Eles eram tão fortes que quase resultaram na morte de Kevin várias vezes ao longo do romance. Você. Tirando-me dos meus pensamentos, Joseph chamou o mesmo assistente de antes. Sim. Dê a ele uma pequena dose do soro. Quanto? Ah, não sei. Dado o estado dele, acho que 2 miligramas seria suficiente por enquanto, respondeu Joseph, semicerrando os olhos. Entendido. Vendo o assistente sair, Joseph sorriu. Meus olhos logo se entrelaçaram com os dele. Tudo bem, vejo você em breve, cobaia 876. Acenando levemente, ele assobiou alegremente para sair da sala. Tire-me daqui. Guuá. Ao vê-lo sair, um grito desesperado escapou da minha boca. Foi quase instintivo. Mesmo tendo sobrevivido, agora estava em um lugar pior que o inferno. O soro a que Joseph se referia era o líquido que eles usaram para criar os supersoldados. Era um líquido que corroía a mente de alguém, essencialmente transformando-o em marionete sem cérebro. A partir daí, a lavagem cerebral começaria, transformando-os em soldados monolíticos inabaláveis. Gu. Sabendo disso, reunindo todas as forças que tinha em meu corpo, tentei me desvencilhar das amarras que me prendiam, mas foi em vão. Minha mana foi bloqueada. Independentemente de quanto eu lutasse, as amarras ao meu redor não se moviam. Eu estava realmente impotente. De repente, cuspo escapou da minha boca quando o ar foi arrancado de mim. Embora não sentisse dor, não demorei muito para perceber que alguém havia me dado um soco. Cale-se. O assistente olhou para mim. Fique em silêncio enquanto estou fazendo o meu trabalho. Tirando uma longa seringa que tinha uma agulha comprida na ponta, o assistente colocou um estranho líquido azul dentro dela. Apertando o fundo da seringa, uma gota de líquido azul caiu no corpo da agulha. Perfeito. O assistente voltou sua atenção para mim. Arregalando os olhos, lutei ainda mais ferozmente do que antes. Não. Qualquer coisa menos isso. Gualhalha. Calma, não vai doer. Aparentemente tirando prazer do meu sofrimento, o assistente moveu lentamente a seringa em minha direção. Enquanto ele fazia isso, com a outra mão, ele cobriu minha boca. Agora, seja um bom menino e atire. Sentindo um leve toque em meu ombro, soube que a assistente já havia colocado a seringa dentro do meu corpo. Skiek. No momento em que o assistente injetou todo o líquido dentro do meu corpo, minha mente entorpeceu e mais uma vez perdi a consciência. Nenhuma ajuda. GH. Asterisco. Fio. Assobiando alegremente, Joseph franziu as sobrancelhas de repente. Outro fracasso. Olhando para um paciente de uma grande janela de vidro, Joseph pegou um bloco de notas e riscou um nome. Falha na cobaia 037. 300 miligramas parece ser demais para uma única dose, Joseph murmurou,
coçando a nuca. Mais uma falha. Porra! Apesar de passar mais de uma década formulando a receita de seu soro, foi apenas meio ano atrás que ele conseguiu aperfeiçoá-lo. Mesmo assim, Joseph ainda precisava fazer muitos testes. Ele primeiro precisava entender quanto do soro ele precisava injetar em seus pacientes a cada dia para corroer suas mentes, então ele também precisava verificar se havia efeitos colaterais. Depois de fazer um cálculo, Joseph estimou que ainda precisava de um ano antes de finalmente poder criar seu primeiro supersoldado. O único problema eram os superiores. Tendo gasto tanto tempo em uma fórmula simples, eles estavam começando a duvidar de sua pesquisa. Ele precisava apresentá-los com algo rápido. Joseph. Interrompendo Joseph de seus pensamentos, uma voz de repente o chamou. Virando-se, o rosto de Joseph escureceu ligeiramente. Um traço de desgosto brilhou em seus olhos. Xavier, o que é? Diante dele estava um jovem. Ele tinha pele clara e olhos verdes. Externamente ele parecia um perfeito cavalheiro, no entanto, Joseph não foi enganado. O homem diante dele, Xavier Pierce, era um dos homens mais sádicos e perversos que Joseph já conhecera. Ele era extremamente conhecido por seus métodos de tortura que podiam fazer com que suas vítimas perdessem a sanidade em minutos. Ele não era alguém com quem Joseph queria se associar. E apesar de ser mais alto do que Joseph na hierarquia, Joseph não conseguia respeitar o homem diante dele. Como está a cobaia 876? Ignorando os sinais óbvios de hostilidade de Joseph, perguntou Xavier. 876? Ele está acordado, já pedi para alguém injetar o soro nele. Bom. Certifique-se de entregá-lo a nós depois de entorpecer sua mente. Temos algumas perguntas a fazer a ele. Entendido. O número de pessoas que foram autorizadas a segurar o anel monolite era extremamente pequeno. Para alguém que eles não sabiam ter o anel monolite aparecer de repente, os superiores tinham muitas perguntas a fazer. José entendeu isso. A principal razão pela qual a cobaia foi dada a ele foi porque eles queriam entorpecer seu cérebro para interrogatório. Apenas uma vez que ele não pudesse mais pensar por si mesmo, ele seria capaz de derramar tudo. Tudo bem, continue com o bom trabalho, Joseph. Dando tapinhas no ombro de Joseph, Xavier sorriu. Quando ele estava prestes a sair, seus passos pararam. Antes de eu ir. Os superiores me disseram para te contar uma coisa. O que? Eles disseram que dentro de 3 meses, se você não produzir nada, eles cortarão seu financiamento pela metade. O que? A voz de Joseph se elevou. Ele havia dito claramente a eles que obteria resultados em 1 ano. Dizer que eles dariam a ele apenas 1 mês significava claramente que eles haviam perdido a fé nele. Você sabe que isso é impossível. Você sabe que não posso fazer nada sobre esse Joseph. Rindo alto, os olhos de Xavier semicerraram-se. Um espetáculo negro ergueu-se de seus dentes. Eu não me importo se é impossível ou não. Estou apenas dizendo a você algo que os superiores me disseram para dizer, então certifique-se de não errar. Está claro? E entendido. Sob a ameaça de Xavier, Joseph cerrou os dentes secretamente e acenou com a cabeça. Caramba! Ele amaldiçoou dentro de sua mente enquanto olhava para Xavier diretamente nos olhos. Perfeito! Vejo você por aí. Sorrindo brilhantemente, Xavier se virou e saiu. Olhando para as costas de Xavier por um momento, Joseph pegou seu telefone e falhou em um número. Em pouco tempo, alguém atendeu. Professor. Aumentar a frequência com que injetamos o soro nos pacientes de 1 vez ao dia para 3 vezes ao dia.